Desde tempos imemoriais, a mente humana tem se mostrado uma viajante incansável, em busca de prazeres, como se cada nova conquista fosse apagar a sensação de vazio que a acompanha. Em um de seus mais profundos ensinamentos, o Buda alertava que nem mesmo se o universo inteiro fosse transformado em vales de pérolas e montanhas de prata pura, a ânsia da mente seria satisfeita. É curioso observar como, mesmo com todo o avanço da tecnologia, das artes e da ciência, esse drama interno permanece inalterado. As pessoas correm atrás de conforto, prestígio, delícias sensoriais e, no entanto, vivem presas a um ciclo de frustração. E essa corrida desenfreada, que move não apenas indivíduos, mas também sociedades inteiras, é alimentada exatamente pelo fascínio, quase hipnótico, que a mente sente em imaginar os prazeres dos sentidos. Importante destacar que, ao falar de prazeres dos sentidos, não nos referimos apenas aos momentos de alegria palpável, como saborear uma torta de frutas vermelhas ou ouvir uma canção emocionante. Estamos falando, sobretudo, da incessante criação mental, da fantasia que embeleza e engrandece essas experiências antes mesmo que elas aconteçam. O verdadeiro enredo do desejo acontece primeiro dentro da cabeça. Planejar a refeição perfeita, sonhar com a viagem dos sonhos, imaginar o abraço ideal. É nesse terreno fértil que a mente se vicia, ansiando não apenas pelo prazer físico, mas principalmente pelo prazer de antecipá-lo. O Buda, com sua percepção clara e compassiva, propunha que para iniciar a verdadeira transformação interior, era necessário se afastar dessa torrente de fantasias, não como uma negação forçada ou dolorosa, mas como um redirecionamento consciente. Em outras palavras, ele não dizia que era preciso arrancar o desejo pela raiz de uma hora para outra, o que seria como tentar domar uma tempestade com as próprias mãos. O convite era mais sutil. Colocar essas tendências de lado, permitir que o espaço da mente fosse ocupado por algo mais refinado, mais estável. O primeiro passo nesse caminho era a prática do recolhimento mental, o que mais tarde seria conhecido como o estado de absorção meditativa. Dentro desse cenário, é interessante refletir que o Buda não via todos os prazeres dos sentidos como inimigos diretos do progresso espiritual. Um ambiente de calma, uma convivência harmoniosa com amigos sinceros, a beleza serena de um campo verdejante ao amanhecer, tudo isso pode servir de suporte para a mente ganhar força e clareza. A questão não está no prazer em si, mas em como ele afeta as qualidades internas. Se amplia a paciência, a generosidade, a presença, então é um aliado. Se fomenta a ganância, o apego e o esquecimento de si, então é um obstáculo a ser compreendido. Em muitos relatos antigos, mestres de prática meditativa recomendavam um teste simples para quem desejasse conhecer o grau de sua liberdade em relação aos sentidos: seguir um conjunto especial de preceitos durante certos dias de recolhimento. Em vez das normas usuais, adicionava-se restrições específicas, não apenas sobre ações grosseiras, mas também sobre as pequenas indulgências do cotidiano. Era um convite para ver como seria passar um dia sem buscar o consolo da comida noturna, sem se embriagar nas cores dos espetáculos, sem embalsamar o corpo em perfumes e adornos. Em países como Laos, Sri Lanka e outros redutos de tradição antiga, isso ainda é celebrado hoje em dias específicos do calendário lunar. A beleza desse exercício está em revelar as correntes invisíveis que nos prendem. Uns descobrem que ficar sem o sabor da sobremesa preferida é como enfrentar uma tempestade interior. Outros, que o silêncio provocado pela ausência de músicas é quase ensurdecedor. Cada pessoa carrega seus próprios pontos de maior vulnerabilidade, e conhecê-los é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Mas o ensinamento mais intrigante e talvez o mais revolucionário vem na hora de olhar para o desejo em si. Porque, segundo o Buda, o maior problema não está em obter ou não obter aquilo que desejamos. O problema é o próprio processo de desejar desenfreadamente, de ficar enredado nas promessas que a mente cria e recria. Ao percebermos essa dinâmica, começamos a questionar seriamente: o que é que estamos buscando com tanta avidez? Felicidade? Alívio? Um sentido para a vida?
E mais importante ainda, será que essas respostas podem ser encontradas da maneira como temos tentado até hoje? Aqui entra uma série de metáforas poderosas que o Buda utilizava para ilustrar a armadilha do desejo. Imagine uma pequena criatura, como um tamanduá faminto, encontrando um prato raso de mel fresco. Incapaz de resistir, ele mergulha a língua, mas o excesso de doçura logo adere ao seu rosto, dificultando a visão, o movimento e até mesmo a respiração. Algo semelhante acontece conosco. O que inicialmente parece uma fonte de prazer, torna-se rapidamente uma prisão. O que começamos saboreando, acabamos sofrendo para manter. A mente, portanto, precisa de um novo alimento, algo que lhe dê vigor e estabilidade sem intoxicá-la. E esse alimento, segundo a tradição dos antigos mestres, é a experiência de absorção contemplativa, o chamado estado de concentração unificada. Ao experimentar o prazer sereno que brota do próprio corpo e mente em silêncio, o praticante descobre que não precisa correr atrás de cada estímulo que aparece. Ele encontra dentro de si uma fonte de bem-estar que não depende de circunstâncias externas, que não pode ser roubada ou desgastada pelo tempo. O mais fascinante é que, ao fortalecer essa capacidade de contentamento interno, a pessoa não se torna apática ou indiferente ao mundo. Pelo contrário, ela se torna mais viva, mais disponível, mais amorosa. A diferença é que agora ela pode escolher conscientemente onde colocar sua energia, em vez de ser arrastada para onde os sentidos mandarem. Essa fonte interior de alegria verdadeira, construída passo a passo, com disciplina e curiosidade, não se parece em nada com os prazeres usuais que conhecemos. Quando falamos da absorção meditativa, aquela união íntima da atenção com o corpo e a respiração, estamos falando de uma experiência que é silenciosa e vibrante ao mesmo tempo. Não se trata de anestesiar o mundo, mas de ver através dele. Como quem atravessa uma névoa e descobre do outro lado um vasto campo dourado iluminado pelo sol nascente. Talvez por isso o Buda tenha insistido tanto que a prática não é apenas uma renúncia cega, mas uma troca inteligente. Você abre mão de algo instável e perigoso para abraçar algo sólido e libertador. Ele não pedia que as pessoas se tornassem eremitas sombrios, mas que cultivassem uma alegria mais confiável, capaz de atravessar as tempestades da vida. Em vez de ficar preso nas oscilações de um prazer momentâneo, seguido por ansiedade ou perda, o praticante mergulha em uma serenidade que não precisa ser defendida a cada instante. Se a mente não encontra esse tipo de prazer mais elevado, ela invariavelmente volta para o que já conhece, os prazeres sensoriais com todos os seus riscos, assim como alguém que, ao não encontrar comida saudável, se rende aos doces e frituras. E é aí que entra o cuidado. Se queremos mesmo vencer o ciclo do desejo insaciável, precisamos construir dentro de nós um novo lar, uma nova fonte de nutrição mental. Não basta simplesmente entender com palavras, é necessário viver essa transformação com o corpo todo, sentindo a diferença que ela gera no dia a dia. Um ponto muito importante que muitos esquecem é que nem todo prazer deve ser descartado de imediato. Há prazeres que servem como pontes, como pequenos oásis no caminho. Um exemplo: um jovem professor de geografia em uma pequena cidade serrana encontrou na simplicidade das caminhadas solitárias um suporte para iniciar sua prática meditativa. Em vez de buscar entretenimentos excessivos, ele aproveitava a beleza dos vales, o cheiro da terra molhada, o canto dos pássaros. Aos poucos, sua mente foi se habituando a um tipo de contentamento que não exigia mais excitação constante. O segredo, portanto, não é se afastar do mundo, mas mudar a maneira como nos relacionamos com ele. O mundo pode continuar oferecendo 1000 distrações. Cabe a nós decidir se vamos morder cada isca ou se vamos escolher com inteligência aquilo que realmente alimenta o que há de melhor dentro de nós. E é nesse ponto que surge uma revelação ainda mais profunda. Mesmo os prazeres mais refinados, como a experiência sublime da meditação, também são condicionados, também mudam, também têm fim. Quando a mente amadurece nesse caminho, ela começa a perceber que qualquer forma de apego é limitante, não porque as coisas sejam más em si, mas porque nada que é condicionado
pode oferecer a liberdade absoluta que o coração humano anseia. Assim, a jornada que começou com a renúncia consciente aos prazeres grosseiros termina com o desapego natural até mesmo dos prazeres sutis. Mas atenção, esse desapego não vem de um esforço rígido, de uma luta contra a vida. Ele nasce espontaneamente, como a maturidade de uma fruta que solta do galho no tempo certo. E falando em jornada, se você chegou até aqui no vídeo, é porque seu coração sente o chamado para essa aventura interior. Então, aproveita esse momento para se inscrever no canal. Não é apenas um clique, é um compromisso consigo mesmo de manter acesa essa busca por uma felicidade mais livre, mais real. No ponto mais alto dessa jornada de transformação, começamos a enxergar um segredo que muitos passam a vida sem descobrir. O simples ato de existir, de abrir os olhos, de ouvir sons, de sentir o ar na pele, tudo isso, embora natural, traz consigo uma sutil pressão, uma tensão escondida que só se torna visível depois de muito treino e refinamento interno. A percepção comum é como a de alguém que, vivendo com uma leve dor crônica desde o nascimento, não sabe que há outra forma de sentir o corpo até o dia em que finalmente se liberta dela. O Buda, em sua infinita lucidez, comparou a experiência de despertar dessa ilusão ao caso de um artesão que, depois de décadas trabalhando com fogo e martelo, de repente percebe que suas mãos, sempre calejadas, podem ser curadas. O choque inicial é grande. Como pude aceitar isso como normal durante tanto tempo? E o mais tocante é que a visão clara que surge não gera culpa nem amargura. Gera apenas compaixão, por si e pelos outros. Entendemos com um sorriso suave que todo apego aos prazeres sensoriais era como a criança pequena que abraça um brinquedo quebrado, achando que ele é a única fonte de alegria possível. Chegar a esse entendimento é mais do que um feito pessoal. É um presente para o mundo. Uma pessoa que compreende a inutilidade de buscar satisfação incessante nas sensações se torna uma fonte de paz para os que a rodeiam. Seu olhar não carrega cobrança, sua fala não traz julgamento, suas ações são guiadas por uma generosidade natural que floresce do solo da liberdade interior. Mas essa maturidade não é um ponto final. É, na verdade, o verdadeiro começo. Como o viajante que atravessa uma floresta densa e, ao chegar do outro lado, encontra um imenso campo aberto, pronto para ser explorado sob um céu sem limites. A vida, agora livre do peso do desejo cego, se torna leve, criativa, genuína, e a prática continua, cada vez mais sutil, cada vez mais livre. Esse caminho pode parecer, à primeira vista, distante ou difícil, mas ele começa com passos muito simples. Começa quando questionamos nossos impulsos automáticos, quando aprendemos a parar por um breve momento antes de seguir qualquer impulso, quando ousamos investigar se aquilo que tanto desejamos de fato nos trará a plenitude que imaginamos. É como plantar uma pequena semente no fundo da consciência. No início, quase invisível, quase esquecida no meio das urgências do dia a dia. Mas regada com atenção e carinho, essa semente se torna uma árvore robusta, capaz de oferecer sombra e frutos não apenas a nós mesmos, mas a todos que se aproximarem de nós. E uma árvore não se preocupa em correr atrás dos pássaros ou dos ventos. Ela simplesmente é em sua generosidade silenciosa. Portanto, se este conteúdo tocou algo dentro de você, se ele plantou essa pequena semente, eu quero te convidar de coração a se inscrever no canal, se ainda não fez isso. Mas mais do que apenas clicar num botão, pense nessa inscrição como um gesto simbólico, uma afirmação de que você quer nutrir sua mente com reflexões que ampliem e não apenas distraiam, e você quer construir junto com a gente uma comunidade onde a busca sincera pela sabedoria é celebrada como algo vivo e precioso. E antes de encerrar, queria fazer um pedido especial. Compartilha com a gente nos comentários uma história sua. Pode ser uma experiência em que você viu um desejo se transformar em aprendizado, ou uma situação em que algo que parecia ser uma perda te revelou uma liberdade inesperada. Cada relato é como uma lanterna que ilumina a estrada para outros viajantes. Vamos criar juntos um espaço cheio de histórias reais, onde cada palavra tem o poder de tocar, inspirar
e transformar. Se você gostou do vídeo, se ele trouxe algum insight novo para a sua vida, conta pra gente também. Queremos saber o que você aprendeu, o que ressoou no seu coração, o que te fez pensar diferente. Porque aqui, cada voz importa. E construir esse espaço com você torna tudo mais especial. Muito obrigado por fazer parte dessa caminhada. Até o próximo encontro, com o coração leve, os olhos abertos e a mente livre como o vento que dança entre as árvores.